Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem em tempo real ou a gravação que ficará disponível no YouTube. Eu sou Rodrigo Farias, coordeno o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo no ESH, que, por sua vez, é ligado ao Laboratório de Políticas, Ideologias e Religiões, o LEPID, da Universidade Salgado de Oliveira. E estamos aqui hoje com o nosso colega do nosso grupo de pesquisa do CNPq, André. André, me tira uma dúvida. É Seal ou Seal? Eu sempre me enrolo. Não, a pronúncia original é Cio, Ok. que é o André Cio, feito o cantor. É porque minha avó, o pai dela era inglês, veio aqui, tem toda uma história. Ok. Migrou para o Nordeste brasileiro, eu sou essa mistura dos índios aticuns com o pessoal da Inglaterra, mas pode chamar de Seal também. Eu até acho mais usual, porque a brasileirar, né? A pronúncia. Mas fique à vontade. Para a história para dizer, fique à vontade, Rodrigo. Bom, então, temos aqui o nosso caríssimo professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é isso? Nosso colega André Sil, ou Seal, ou André Cunha, como queiram, pode escolher o sobrenome. Há controvérsia sobre a pronúncia, mas na minha cabeça, toda vez que eu leio o seu nome, André, sempre vem Sil, por causa da palavra, né? É o que me vem. Então, por hoje, eu vou te chamar de André Sil. Mas, ok. E o André vai nos falar do tema, né, da sua pesquisa de doutorado, não é isso? Isso. Autoralidade compartilhada, Chico Xavier e seus autores espirituais, 1935-1938. Então, nós teremos uma primeira parte de 25 a 30 minutos, a depender aí da flexibilidade do André, em que ele vai fazer uma exposição sobre a sua pesquisa, e depois nós aqui vamos bater um papo sobre o que ele tiver falado, faremos questões, e estaremos abertos também para quem nos acompanha em tempo real no YouTube, as questões que nossos ouvintes desejarem fazer. É só pôr lá no chat que a gente repassa aqui para o André, ok? Então, André, muito obrigado por ter vindo, passar uma horinha aqui com a gente, né, esta tarde, e te passo a palavra. Fique à vontade. Então, muito obrigado você, Rodrigo, pelo convite, você, Adriana. Quero dar boa tarde a todos e todas, ao Marcelo Gulão, que também nos acompanha aqui, é um amigo do grupo, né? Então, eu tenho a satisfação, a felicidade de ter esse acolhimento de vocês, né? E a gente estabeleceu interlocução, eu aqui, da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte e vocês no Rio de Janeiro. Então, isso é muito bom, fico sempre muito feliz com essas oportunidades da gente dialogar sobre os nossos trabalhos, né? Hoje eu estou na Berlinda e vou conversar um pouco com vocês sobre a minha proposta de tese de doutoramento. Eu vou fazer a apresentação aqui. Eu procurei ser bem didático vou usar as fontes para a gente ir conversando nesses 25 minutos, né, que nós temos. Deixa eu me avisem se deu certo aí quando chegar. Tá dando certo? Chegou? Aqui apareceu a mensagem dizendo que você começou. Apareceu. Pronto, maravilha. Aí, vejam, a minha fala hoje, ela está intitulada, né, Autoralidade Compartilhada, Chico Xavier e seus espíritos autores, 1935-1938. Essa fala representa o capítulo 4 da minha tese. É a culminância da tese e a tese em si ela versa sobre a invenção da imagem autoral
do Chico Xavier, né? Como ele se transformou de um jovem desconhecido, né, de Minas Gerais, ao médium mais famoso do Brasil, ele já em 38, ele era o médium mais famoso do Brasil. Isso a partir das minhas fontes. Eu trabalho na tese com a história cultural. Então, tem uma discussão do Chartier, ele faz uma crítica a Foucault e faz uma análise da questão da autoria. E eu recupero algumas discussões do Chartier, articulo com Sertor e articulo com também autores brasileiros que pensaram essa especificidade do que seria esse pacto de leitura e configuração de autoralidade na produção de uma literatura espírita, e aí, no nosso caso, uma literatura espírita brasileira, né? Então, eu faço essa discussão, minha entrada pelo livro, né? Pelo objeto, como pede a história cultural. Agora, eu tenho uma peculiaridade, né? Normalmente, quando você trabalha a história cultural, as fontes são os livros, no sentido dos textos. Eu vou seguindo a perspectiva, a proposta por Chartier de categorias, né? Apropriação, representação, práticas. E eu, né, me debruço sobre a obra do Chartier para me ajudar nessa empreitada, inclusive porque o Chartier é um historiador do livro e da leitura, e não da literatura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a literatura aqui não é minha fonte. Eu não pego um texto do Chico Xavier, por exemplo, para ler e fazer uma análise do texto. Nas pesquisas mais recentes, eu tenho feito isso. Por exemplo, eu venho discutindo na iniciação científica, na formação de orientandos, uma literatura produzida pelo Bezerra de Menezes, né? Que é você tem romances, inclusive ambientados aqui na região, né? Que o Bezerra de Menezes produziu, o Evangelho do Futuro, né? Então, Casa Mal Assombrada. Então, vários, né, textos que a Pérola Negra são textos que o Bezerra de Menezes produziu dentro de uma autoralidade convencional. O que é uma autoralidade convencional? É você ter uma configuração de autor que o texto é produto da imaginação criativa dele, do autor que assina a obra. Então, apesar do cunho doutrinário dessas obras que eu falei para vocês, né, você tem História de um Sonho, um romancete espírita publicado em vida ainda pelo Bezerra de Menezes, e é uma experiência, né, que ele tem. A História de um Sonho são desdobramentos, ele acessa o personagem, vidas anteriores, em outro planeta, etc., um planeta mais primitivo, mas aquilo tudo é uma história montada pela imaginação criativa do Bezerra de Menezes. Então, a autoria, ela é convencional. O regime de autoralidade, que é uma discussão que eu traço na tese, ela, nesse momento, para o Bezerra de Menezes, é convencional, né? Então, o que eu tomo como ponto de partida há uma autoralidade que marca a especificidade de uma literatura espírita, principalmente uma literatura espírita brasileira, que é uma autoralidade compartilhada. Ela não é exclusiva da literatura espírita brasileira, mas ela acontece aqui na literatura espírita brasileira, e essa autoralidade compartilhada ela ganha uma visibilidade quando eu analiso as fontes, e minha fonte não são os romances, não são os textos, mas minha fonte principal é o Reformador. É o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, etc. Então, eu vou vendo no Reformador, na divulgação do catálogo de livros, né? Por exemplo, eu faço esse percurso na tese, eu tenho um capítulo inicial da tese que eu discuto as coisas da literatura espírita do século XIX,
E aí o meu segundo capítulo é essa questão da análise do catálogo, né? Nessa análise do catálogo eu tenho assim muitas surpresas. Uma delas é que essa autoralidade compartilhada não era dominante em 1935. Né? Eu vou explicar um pouco isso para vocês daqui né, na sequência. Mas eu faço assim, né, até chegar nesses espíritos autores do Chico Xavier, que é a minha fala, que é o capítulo 4, que são os dois principais espíritos autores que dominaram a cena literária espírita via Chico Xavier, né, no movimento espírita brasileiro entre 1935 e 1938. Então, nesse período, desses anos, há uma profusão da produção do Chico Xavier, nesses dois principais autores que eu vou apresentar para vocês, que são é diferente da visibilidade que tiveram outros, né? Se você for perguntar a alguém hoje da literatura, que conhece na literatura espírita, que circula no movimento espírita brasileiro, um autor muito conhecido do Chico Xavier, um autor espiritual, é o André Luiz. E o André Luiz, ele só ocupa a cena literária espírita a partir de 1944. Então, esse é um período em que o André Luiz não tem obras. Quem são os autores que aparecem nessa produção? Isso que eu fui me debruçar, né? Mas eu quero só mostrar para vocês, para a gente seguir, o que é que eu estou chamando de regime de autoralidade. Deixa eu mostrar para vocês. Está chegando aí, pronto. Chegou aí, regime de autoralidade, tá certo? O que é que eu tenho de especificidade aqui? Essa eu estava dizendo para vocês, do André Luiz. Quem conhece a literatura espírita, o espiritismo brasileiro, esse é um autor muito lido, tem uma especificidade pouco estudada, né? Eu penso que esses romances espíritas, o André Luiz tem um impacto muito interessante. Ele tem não só um regime de autoralidade peculiar, né, que eu vou mostrar para vocês, que é assim, vamos por parte, para eu ser didático. Você tem aqui, onde é que está o autor empírico, que é o autor que assina, é o médium que assina o livro, né, que ele que escreve o texto. É o Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier. Ele é o autor empírico. Mas você tem uma fissura aqui nessa autoralidade, que é assim, ó, o Nosso Lar, que é o título da obra, o texto, apesar de escrito por Francisco Cândido Xavier, ele é de autoria intelectual de uma outra pessoa, né? Um espírito chamado André Luiz, ditado pelo espírito André Luiz. Então, aqui você tem dois autores, um autor empírico e um autor espiritual. Né? O autor que escreve, mas que não é detentor. O texto não é produto de sua elaboração intelectual. Diferente do Bezerra de Menezes, entende? Que era a imaginação criativa dele. Aqui não, aqui há uma separação, há uma dupla autoria, um autor empírico e um autor espiritual. E esse foi um best-seller, fez muito sucesso na literatura espírita. Poucos meses depois da primeira publicação, já sai uma segunda edição. Né? Isso era raro até para os padrões da época que eu acompanhei na publicação do Reformador, por exemplo. Né? Então, isso aqui é o regime de autoralidade compartilhada. Eu digo na tese que essa obra, apesar de eu não analisá-la na tese, mas essa obra ainda tem uma questão muito peculiar, que essa é uma parte da obra do Chico Xavier que vai exigir um pacto de leitura, porque assim, quando você lê um livro espírita e você é convidado a aderir a um pacto de leitura que é assim, você lê acreditando que o autor empírico é diferente do autor espiritual. Essa obra ainda tem outra peculiaridade, que é quem lê essa obra, ela traz
pretensamente um relato de acontecimentos no plano espiritual. É um cenário do plano espiritual nosso lá, o funcionamento de uma cidade, no plano espiritual, etc. E quem lê essa obra, dentro do pacto de leitura que ela propõe, acredita que ali é um relato do que realmente aconteceu. Entende? Então, os fatos da narrativa ali presentes são apresentados como descrições de fatos que realmente aconteceram no plano espiritual. Então, isso, além do pacto, né, do regime de autoralidade compartilhada, traz um elemento de peculiaridade muito poderosa para essa coleção, porque o André Luiz vai ser um autor espiritual do Chico Xavier que vai trazer uma coleção, né? O Nosso Lar é o primeiro, depois você tem uma série de outros, né? Nosso Lar, aí tem vários, né? Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, né? E aí a gente tem tantos outros, né, que são mais de 10, eu acho 14 ou 16, que eu considero romances, mas romances dentro desse pacto de leitura, que ele não se apresenta como romance no sentido clássico que eu vou mostrar para vocês, mas é um romance, uma narrativa que se apresenta como descrição do que realmente aconteceu, né? Então, isso é muito poderoso porque isso permitiu ao Chico Xavier introduzir uma série de elementos que não deixaram de ser prescrições para o funcionamento dos centros espíritas, de reuniões mediúnicas. Essas obras, nessa perspectiva, elas ainda está por vir estudos que dissequem o quanto de inovação foi operada através do Chico Xavier, através dessas obras, na configuração de um espiritismo brasileiro, não é? Porque se você acompanhar a produção, ele tem descrições minuciosas de como é que é a reencarnação, como é que é o passe, como é que é o funcionamento da reunião mediúnica, como é que é a desobsessão, através de descrições de acontecimentos. Quem lê no pacto de leitura, é convidado a acreditar, a conceber aquilo como uma descrição do que realmente aconteceu, e não uma elaboração criativa do autor, seja o autor empírico, seja o autor espiritual. Eu vou mostrar para vocês essa diferença, tá certo? Aqui está o catálogo, acho que chegou para vocês, né? O catálogo está muito imperfeito, eu sei pelo tamanho, mas eu preciso mostrar para vocês que tem os livros de Allan Kardec, aí tem Fernando de Lacerda, né? Tem vários, Ernesto Bozano, aí tem uns romances aqui, ó, Vingança do Judeu, aí tem uma série de romances, né? Esses romances, eu faço uma análise na tese, muitos deles não tem esse pacto de leitura um pacto de leitura, um regime de autoralidade e uma autoralidade compartilhada, não, sabe? Muitos deles são produtos da imaginação criativa do autor, empírico, não tem o autor espiritual. Outros até têm eles são escritos, você tem um autor empírico, mas eles são inspirados. Você não tem um espírito autor. Então, nem nos romances a produção era dominante de um regime de autoralidade compartilhada, certo? Agora, você tinha, sim, por exemplo, né, Zilda Gama, já no período com a produção do Victor Hugo. Redenção, por exemplo. Isso é uma propaganda do período lá, né? Então, você tem um regime de autoralidade compartilhada já nessas obras. Esse capítulo serve para a gente entender que o Chico Xavier ele não inventou a literatura espírita, porque é o senso comum, você chega e diz assim, parece que quando você não estudou sobre isso, não teve a oportunidade de se debruçar sobre essas questões, do ponto de vista da história, você chega no centro espírita, parece que o Chico Xavier foi que criou a literatura espírita, ou para o leigo que não frequenta o centro espírita,
O Chico Xavier é a grande referência. Eu digo na tese, ele produziu uma árvore autoral muito frondosa que gerou uma certa opacidade, sabe? Uma sombra tão forte sobre essa geração anterior, mas quando Chico Xavier começa a sua produção psicográfica, já jovem, né, você tinha uma série de outros autores espíritas produzindo obras espíritas, e a literatura espírita brasileira já estava consolidada, entende? Um público consumidor dessas obras, então você tem uma produção já significativa. Essa obra aqui tem um regime de autoralidade compartilhado, tá certo? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? Diferente, por exemplo, dos romances de Emmanuel, diferente, por exemplo, da produção do André Luiz, essa obra, o Vitor Hugo, é um espírito que produz um romance, e esse romance não é lido como fatos que realmente aconteceram, entende? O espírito Vitor Hugo, ele traz, não é, como enquanto vivo, depois de morto, ele continua o seu ofício de romancista. E é o produto da imaginação criativa do espírito, o romance, entende? Então, é um regime de autoralidade compartilhada, mas é um pacto de leitura convencional. Isso eu digo na tese. Então, eu estou dizendo o que é que o Chico, eu procuro mostrar o que é que o Chico Xavier inovou e o que é que o Chico Xavier não inovou. Já era uma tradição consolidada. Um pacto de uma leitura, uma autoralidade compartilhada era já convencionada lá, mas não tinha a preponderância que depois vai ter com o Chico Xavier, né? Então, o Chico Xavier, eu procuro mostrar num segundo capítulo, assim, primeiro, segundo, terceiro capítulo, a chegada dele como autor. E nesse terceiro capítulo, eu vou me debruçar sobre o lançamento pela Federação Espírita Brasileira. Eu quero só voltar para dizer assim, lembra que minhas fontes são o Reformador. As edições do Reformador, essas são as minhas fontes. Então, eu vou me debruçar pelo Reformador. Então, eu vou ver como no Reformador a FEB foi produzindo imagem autoral do Chico Xavier. Isso é o grosso da tese, é isso, né? O lançamento do Chico Xavier, a preparação, meses, né? Eu vou de 1931 a 1938. Em 1931, aí eles têm uma série de estratégias de divulgação, estratégias bem feitas, né? Para você lançar o livro, eles selecionam, né, poesias, falam. O Manuel Quintão é o grande mecenas do Chico Xavier. Hoje ele é completamente desconhecido, mas o jovem Chico Xavier, isso eu procuro mostrar na tese, é em grande parte sustentado, conhecido, né, apoiado por Manuel Quintão. Então, ele é um autor febiano, o Chico Xavier, nesses primeiros anos. Muito vinculado à FEB, apesar de ter publicado em outras editoras, que foi um ensaio, né, até aí no Rio de Janeiro, tem trabalhos interessantes, uma monografia e uma dissertação da mesma pessoa sobre essa produção, né, dessa editora. Eu acho que ela precisava ser mais estudada, né? Mas o grosso do Chico Xavier, nesses anos, ele é muito sustentado pelo lançamento do Manuel Quintão. Manuel Quintão apresenta o Chico Xavier, vai lançando em doses homeopáticas, né, a produção do Chico Xavier, fala sobre ele, e aí lança o Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poesias, não é? Então, o que é que nós temos? Assim, o Manuel Quintão, isso me chama a atenção nas fontes, se ressente muito, né? Há uma recepção muito morna de Parnaso de Além Túmulo.
ele é muito criticado pelo campo literário. No Reformador não aparece, por exemplo, a reação inicial dos católicos em relação ao Chico Xavier, a produção dele. O que mais incomoda os febianos é a reação do campo literário, né? E aí, numa figura muito conhecida, para a gente ter uma ideia, na época, é até impreciso, numa era digital, a gente apresentar quanto era conhecido e quanto participava do cotidiano da sociedade brasileira na década de 30, um cronista como Humberto Campos. Quando Humberto Campos vem a óbito, depois de uma cirurgia, uma longa doença que ele relatava cotidianamente e sensibilizou as pessoas, era muito lido, ele escrevia para a mídia nacional, que era impressa, então todo o contexto da época ele era o que hoje, guardado as devidas proporções, uma celebridade, entende? Muito lido. E falando de coisas do cotidiano. Ele era muito irônico, não é? Que é uma estratégia discursiva assim, de crítica que não dá direito à defesa, é muito agressiva, né? Que assim não, você não estabelece interlocução, não é? Muitas vezes você, através da ironia, você não convida o outro ao debate, não permite a defesa. Isso é uma questão que a análise do discurso mostra, né? E aí o Humberto Campos lança dois artigos, né? Então, Poetas do Outro Mundo, esse é o primeiro artigo, não é, do Humberto Campos, eu analiso na tese, e ele é profundamente irônico, né? Assim, é uma crítica dura ao Chico Xavier, acusando o Chico Xavier de fazer imitações de estilos, né? Isso para a gente entender. E o Chico Xavier faria imitação de estilos e né, você pergunta, olha, o que será de nós, né, os vivos, se os mortos continuarem escrevendo e sem pedir, né, dinheiro aos editores, né, às editoras, etc. Em outras palavras, ele diz isso. E depois ele tem uma segunda produção, que é Como Cantam os Mortos. Eu analiso também essa produção essa produção passo a passo lá, então é uma crítica muito severa, não é uma crítica, não é uma contraposição. Agora o Humberto Campos não era um detrator do espiritismo, etc, não. Mas ele se contrapõe como, né, alguém do campo literário e alguém que era uma referência, né, um autor muito lido no período. Ele é um autor de crônicas, né? E a crônica é um gênero literário que você fala muito do cotidiano, do que se vive, né? Ele também é um gênero literário é, muito efêmero, né? Porque justamente por falar dessas questões cotidianas, ele é muito efêmero, né? Porque trabalha com questões do dia a dia, etc. Mas aí eu mostro na tese a reação do Chico Xavier, a produção psicográfica, a defesa da FEB. A FEB, o Manuel Quintão diz assim, olha, eu posso entender em outras palavras, mas textualmente ele diz assim, o que mais incomodava ele era o silêncio dos espíritas, na defesa do jovem Chico Xavier, sabe? Porque, assim, houve muita crítica do campo literário e o pessoal não defendia o Chico Xavier e ele articula autores, né, para a defesa do Chico Xavier, etc. E aí, Chico Xavier passa 2 anos, né, praticamente, de 2 a 3 anos, num certo, não diria ostracismo, porque ele não estava no ostracismo, porque ele não era um autor conhecido, né? Mas assim muito combatido, uma recepção morna do Parnaso de Além Túmulo, não foi essa, né? Eu lembro muito assim, eu fico fazendo um paralelo com a história com a interpretação dos sonhos do Freud, né?
que é um texto muito conhecido, um autor muito famoso, mas o primeiro, você tem outros que ele escreveu, né, sobre a psicanálise, mas história de um sonho, a interpretação dos sonhos ficou conhecido como aquele livro da psicanálise, etc. E teve uma recepção inicial muito morna. Aconteceu uma coisa semelhante com o Chico Xavier. E aí, o que é que acontece? Há uma grande virada nesses 2 anos, né, de 1932 a 33, 34, o Chico Xavier, né, combatido, mas continua a produção, apoiado ali, sustentado pelo Manuel Quintão, e uma grande virada acontece nas fontes e na vida, né? É um dado biográfico do Chico Xavier, né? Quando o Chico Xavier psicografa o Humberto de Campos vem a óbito, não é? E o Chico Xavier passa a psicografar o Humberto de Campos. Então, isso foi assim, teve uma repercussão, isso catapultou o Chico Xavier como a imagem autoral dele, né? Como ele tornou-se conhecido, e faz sentido porque assim ele era um autor muito lido. Então, isso eu mostro na tese. Eu estou dizendo Humberto de Campos, muito lido. Eu mostro na tese isso. Como é que se define a identidade do autor espiritual no caso de Humberto de Campos? A identidade do texto, do autor, né, espiritual, ela se estabelece na relação da produção do espírito Humberto de Campos, do autor morto, com o Humberto de Campos, a produção do autor enquanto vivo, não é? Então, tem uma especificidade que eu acho muito interessante, né? E aí, Adriana, Rodrigo, Gulão, o Eric, né? As pessoas que vão nos assistir, que é o seguinte, olha, para a primeira geração de leitores dessa produção do Chico Xavier, ler os textos psicografados era uma prova da imortalidade da alma, entende? Por quê? Porque os textos psicografados correspondiam ao estilo, às temáticas, nas expressões, em determinados detalhes, à produção do Humberto de Campos enquanto autor encarnado, vivo, entende? Então, essa produção psicográfica, ela, para definir a autoria, ela tinha que ter uma relação com a produção literária do Humberto de Campos. Então, quando ele é lançado, então, o Humberto de Campos, enquanto autor espiritual, né, hoje você conhece esse autor de crônicas, em grande parte, né, na circulação de leitores do movimento espírita, mas talvez se você perguntar, se não for alguém especializado, não se sabe no senso comum da sociedade quem foi Humberto de Campos, não é? E aí, se você chega no centro espírita, já ouvi falar em Humberto de Campos, que é esse autor espiritual do Chico Xavier. Então, em grande medida, o Humberto de Campos é conhecido hoje, né, por ser um autor espiritual. Mas no período que eu estudei, né, e esse que eu estou mostrando para vocês, entre 35 e 38, o Humberto de Campos ajudou ao Chico Xavier jovem ser conhecido, certo? Então, essa é uma especificidade da produção do Chico Xavier. E aí, Humberto de Campos tem um papel muito importante. Esse é o principal autor espiritual do Chico Xavier nesse período. Mas tinha outro, não é? Que é o seguinte: quando o pessoal, você tem toda a repercussão da produção do Chico Xavier, eu estou me caminhando para o final, quando você tem toda uma repercussão da produção do Chico Xavier, do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, né? Aí vocês têm, por exemplo, né, matérias do Globo, né? Clementine de Alencar vai lá, vai no em Pedro Leopoldo, passa 3 semanas lá, etc, etc. E tem uma produção de uma série de reportagens, né, jornalísticas
sobre o Chico Xavier. E chegando lá, porque ele vai desmascarar o Chico Xavier e acaba produzindo uma peça de propaganda. Quando ele chega, vê o jovem Chico Xavier em busca do espírito Humberto de Campos, de desmascará-lo, não é? Esse jornalista, ele descobre o Emmanuel. E aí a sociedade brasileira descobre o Emmanuel, que é não só um autor espiritual do Chico Xavier, mas é um autor que eu digo, e aí há uma das questões que são novidades que o Chico Xavier traz, que Chico Xavier inova enquanto médium no funcionamento, né, da sua posição de médium no movimento espírita. Porque não só o regime de autoralidade é aquele compartilhado, tá certo? Mas o que é que eu digo? Esse Emmanuel, esse espírito, ele tem uma vida para-textual e para-literária. Quer dizer, ao lado, entende? O para é nesse sentido. Ele não só é um autor espiritual, quer dizer, tem um autor empírico voltando àquela imagem do nosso lar. Você tem o Chico Xavier, que é o médium, você tem o Emmanuel, que é o espírito, tá certo? Isso aí é a autoralidade compartilhada. Mas, além disso, esse espírito é também o guia espiritual do Chico Xavier. E tem uma vida para além da vida literária. Ele é o guia espiritual e acompanha o Chico Xavier na sua vida em sociedade, como guia espiritual. Só para ter dar um exemplo, se você assistiu Pinga Fogo, fazem uma pergunta para o Chico Xavier, aí o Chico Xavier diz assim, não, peraí, deixa eu perguntar aqui a Emmanuel. E aí ele pergunta a Emmanuel. É uma existência desse autor espiritual para além do campo literário, especificamente, entende? E aqui um exemplo que eu coloquei, uma produção do Diário Carioca, né? Mas é uma reprodução de um texto lá de Minas Gerais, Os Mistérios do Espiritismo, o caso de uma menina que ela está acontecendo fenômenos, hoje a gente chamaria de poltergeist, né? De perturbações, ela trabalha na casa de uma senhora, etc. E aí Chico Xavier é chamado a dar uma posição, e quem dá uma posição sobre este caso é o Emmanuel. É uma vida paraliterária do autor espiritual, é um funcionamento diferente. E ainda assim, ele tem dentro do campo literário, para além de um autor comum, porque ele também faz funções de editor. Ele revisa os textos, esse autor espiritual, o Emmanuel. Então, tem uma complexa divisão de trabalho né, na produção do Chico Xavier, nesse sentido, dos autores espirituais, para além do que é simplesmente a autoralidade compartilhada. Essa autoralidade compartilhada se complexifica com o Chico Xavier. E essa é uma das inovações que ele promove na literatura espírita, né? Para caminhar para o final, aí eu mostro uma tabela na tese, nesses anos, né, até 1938, e mostrando assim os vários textos que eles publicam, né? O Chico Xavier com esses autores espirituais, e para vocês terem uma ideia, né, aqui ó, os artigos do Reformador, ó, e o Emmanuel, e vocês veem como o Humberto de Campos aparece de forma muito farta, né? Então, o Humberto de Campos é o principal autor espiritual do jovem Chico Xavier. Nesse momento é que ele está se tornando o médium mais famoso do Brasil. Falei um pouco mais do que eu tinha planejado, mas era isso, minha gente. Apresentei em rápidas palavras assim o que é um pouco o suprassumo, a síntese da discussão da tese. A palavra com vocês. Você pode, então, descompartilhar a tela, André? Vamos. Que aí a gente volta ao nosso painelzinho. Sim. Deixa eu ver até como a gente faz isso. Estou voltando aqui. Como faz aqui. Pronto. Consegui. Você fechou, não foi?
Obrigado. Eu usei aqui meus poderes de host, que eu nem sabia que tinha até 10 segundos atrás. Vivendo e aprendendo. Bom, então, feita a exposição, a gente ainda tem uns 10, 15 minutinhos, declaro aberta a sessão de perguntas e respostas para quem quiser fazer, para quem estiver nos assistindo no YouTube. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso canal para ver se tem alguém lá, mas enquanto isso, eu convido os que estão aqui na sala virtual com a gente a se manifestarem. Se tem uma pergunta, comentário, fiquem completamente à vontade. Sim, eu queria fazer uma pergunta para você, André, eu vou ser bem breve, até porque minha voz não está colaborando muito hoje. Logicamente que a nossa intenção aqui é fazer tanto com que as pessoas que possam estar nos assistindo tenham vontade de pesquisar sobre o espiritismo, não necessariamente sejam acadêmicos, mas que tenham a pretensão de um dia ser, né, fazer alguma pesquisa acadêmica. E me aproveitando de uma fala sua, inicialmente, que você abordou quais foram os teóricos, os quais você instrumentalizou na sua tese de doutoramento, e você comentou que um dos teóricos foi o Chartier. Então, eu queria perguntar para você, a partir dessa sua fala, como que você instrumentalizou os pressupostos teóricos do Chartier nas narrativas como um todo que você mencionou, nessas narrativas das autoridades compartilhadas. De que forma que alguns conceitos do Chartier foram apropriados por você na sua tese de doutoramento? Obrigada, André. Não, tá ótimo. Adriano. Se a gente faz blocos ou a gente vai conversando, o que é que você me diz? Você decide o que for mais confortável para você. Então, se você quiser, você pode responder a Adriana primeiro e depois, havendo mais uma, você pode responder uma por vez, ou se você preferir, a gente faz tudo de uma vez e aí você responde em bloco, você que sabe. Eu vou procurar ser bem breve, se for assim, vamos respondendo cada questão, então, né? Eu vou procurar ser bem breve, né? Porque, assim, quem são as principais referências, né, da tese, do ponto de vista teórico, né? Eu assumi o Roger Chartier e o Dominique Manguenot, né, para pensar autoria, não é? Pensar representação, não é? E aí aproximei representação de imagem. Por isso que é a imagem autoral, né, que eu faço na tese. E aí a ideia fui mostrando, não no texto literário, mas no texto do Reformador, como essa imagem do Chico Xavier ela foi construída. Então, você tem duas coisas que eu não entrei na exposição, mas a pergunta é de Adriana, e aí nessa articulação de Dominique Manguenot, o Roger Chartier e autores, né, nacionais, né, que pensaram a literatura espírita, principalmente o Rocha, né? Inclusive Rocha de Juiz de Fora, né? Eu acho que inclusive o Marcelo deve conhecer, né? E aí nessa perspectiva eu fui vendo, por exemplo, como uma denegação da imagem de autor do Chico Xavier como autor empírico, né, foi sendo operada e rapidamente operada, né? Inicialmente o Chico Xavier, por exemplo, é apresentado como um autor que produz seus poemas e os psicografados, entende? E, de fato, você tem uma produção do próprio Chico Xavier, embrionária, né, dele mesmo, como autor. E isso foi sendo, né, apagado para apresentar. É um recurso que eu mostro na tese, que para você fortalecer esse pacto de leitura, em que o leitor acredita que está lendo um livro que foi escrito por um médium, mas o autor espiritual
é o detentor do produto intelectual, né? É o responsável pelo produto intelectual. Então, para você consolidar esse pacto de leitura, há um processo, né, de negação e apagamento das capacidades intelectuais do Chico Xavier. Isso eu procuro mostrar na tese, né? E inicialmente, isso acontece, isso vai se aprofundando. Ele passa a ser um supermédium e passa a ser alguém de referência no comportamento evangélico, né, de moralidade, etc., e, em contrapartida, ter suas capacidades intelectuais negadas, né? Cada vez mais é um autor que não estudou, muito simples. Isso aparece no Reformador, né? E eu digo assim, do ponto de vista, né, do historiador, que o Chico Xavier é uma liderança muito discreta, né? Ele fez um exercício muito grande, era um autodidata, um leitor voraz, né? E que de longe ele não é essa fragilidade intelectual que se apresentava na época, e que em grande parte ele nunca, né, se contrapôs a dizerem isso. É um funcionamento diferente, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, que ele se porta como alguém que é também né, ele reafirma, ele não nega a questão, né, da mediunidade, da autoralidade compartilhada, ao contrário, ele, né, como autor, ele coloca-se dessa perspectiva, mas ele consegue não ter suas capacidades intelectuais negadas, né? O Divaldo Pereira Franco é doutor honoris causa, etc. É alguém que é entendido como que tem capacidades intelectuais também. Isso não acontece com o Chico Xavier. Eu procuro mostrar isso na invenção da imagem autoral. Quem é que me permite isso? É a aproximação com o Roger Chartier. Aí, Adriano, eu hoje aí tenho me debruçado na perspectiva da literatura como fonte, e não na história do livro e da leitura, porque eu trabalho na tese uma história do livro e da leitura. Hoje, para além da história do livro e da leitura, eu trabalho a literatura como fonte, né? Então, me debrucei na produção do Bezerra de Menezes, como eu estava dizendo a vocês, e hoje eu estou estudando o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma produção específica em 38, que eu estou recomeçando de onde eu parei na tese. Eu parei em 38, a minha ideia é seguir de 38 para alguns anos à frente, né? Talvez 44, com a chegada do André Luiz. Mas sempre nessa perspectiva de estudar as especificidades e peculiaridades dos autores espirituais da produção do Chico Xavier. Vocês te Muito obrigada. Respondeu, muito obrigada, André, muito obrigada. O Marcelo tem uma questão que ele lançou aqui no chat. Dentro da sua linha interpretativa e de seu estudo sobre a autoralidade de Chico Xavier, como você entende o processo movido pela família de Humberto de Campos contra o Chico Xavier? Marcelo, deixa eu lhe dizer, eu não entendo que eu não estudei, mas acho assim, eu tenho um projeto que eu estou acompanhando, agora não sei se ela vai seguir adiante, mas uma coisa que eu ia pedir a vocês era ver se a gente conseguia ter acesso, vocês estão aí no Rio de Janeiro, ter acesso ao processo em si, porque você tem psicografia ante os tribunais, que é uma produção que é publicada ainda durante o processo em curso, que é a defesa do Chico Xavier, né? O advogado de defesa do Chico Xavier, e a FEB vai lá, banca e publica a defesa, né? A peça de defesa, mas eu não tive acesso ao processo como um todo, né? Não tive. Mas era uma coisa para a gente estudar. Eu não estudei isso, eu fechei em 38, né? Mas eu estou pensando em seguir a de 38 a 44, aí vou me debruçar nisso, amigo. Talvez seja uma questão que eu possa ter daqui a alguns anos
trazer alguma contribuição, né? Para pensar essa questão da autoralidade lá, né? Como foi discutida. E aí é um caso muito interessante dos chips do autor espiritual chegando nos tribunais, né? A discussão da autoria, etc., né? Que eu acho que vai ser a discussão do processo, né? Se é pertinente, se não é, o despacho do juiz, o que dizem os advogados de acusação, né? Mas acho que isso é uma coisa muito bacana para ser estudada, viu? Precisamos urgentemente. Ô, André, eu tenho uma pergunta minha, mas que não é bem tanto sobre o que você falou, é mais um pedido de ajuda mesmo. Eu vou explorar. Ó, lá vem o golpe. É, Depois, assim, se você poderia me mandar algumas indicações sobre essa questão da literatura como fonte, porque estou começando um projeto de pesquisa e eu tenho a impressão de que eu vou ter que ter algum contato com esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo para ter uma orientação teórica básica, né? Para mim, ela é novidade e seria muito legal ter alguma base nisso, né? Chartier, essa galera toda, embora eles estivessem presentes nos meus tempos de graduação, nunca foi gente com quem eu tenha realmente. Eu já vi o Chartier em pessoa, mas nunca li um livro completo dele, e, entre outros, né? Então, assim, talvez você possa me dar uma luz aí, né, nesse ponto, porque assim como você está cogitando esticar os olhos, né, para o aparecimento do André Luiz, eu estou começando a ficar de olho sobre os relatos espiritualistas do pós-vida. Eu queria compará-los de alguma forma, e eu acho que eu preciso de uma base teórica decente para fazer isso de uma forma que não seja puramente empírica, que é o que minha formação jornalística, meu primeiro instinto me leva a fazer muitas vezes. Como eu trabalhava com imprensa, eu não tinha que me preocupar muito com ficcionalização, ou seja, lá algo equivalente com isso. E quando a gente vai trabalhar com esse tipo de fonte, tem que ter certos cuidados, né? O Rodrigo, aí eu acho um conceito interessante que, assim, o Chartier, de alguma forma, me surpreende como autor. Ele tem uma produção muito vasta. Na tese, eu procurei fazer assim, escolher um autor de referência e me debruçar sobre ele, né? Então, eu escolhi o Chartier. Então, para conhecer minimamente a produção dele, etc. Porque é o autor de referência que eu tomei como principal autor, etc. Né? Não é o melhor, mas era o que me parecia mais interessante para o desafio que eu tinha naquele momento. E aí ele tem uma coletânea muito lida aqui no Brasil, né, que é uma coletânea de artigos. Ele, ao final, ele já tinha publicado esses artigos em outros espaços, né? Ao final, ele faz uma introdução. Essa introdução eu acho muito interessante, uma primeira aproximação nessa perspectiva, que é a introdução do História Cultural entre Práticas e Representações, né? Então, nesse texto, ele apresenta as três principais categorias da abordagem que ele propõe para a história cultural, que é representações, práticas e aí apropriações. Eu acho, Rodrigo, quando você tem essa... Eu já vi alguns trabalhos teus, inclusive a oportunidade de você estava conosco na disciplina, eu já vi algumas apresentações tuas nesse sentido, um trabalho muito interessante que eu espero que, de fato, você dê continuidade, porque vai ser assim, você conhece bem a língua inglesa, circula, né? E aí essa produção americana, se você pudesse debruçar, vai ser assim uma contribuição muito importante. E eu penso, a partir do Chartier, que uma noção dessas categorias, a representações práticas, eu diria apropriações, seria uma categoria muito importante para o teu trabalho, porque eu tenho a impressão que o Chico Xavier estabelece interlocuções, entende? E aí, e até mais do que interlocuções com a produção literária da sua época, ele faz apropriações.
E aí, sendo ele o autor empírico ou o autor espiritual, essas interlocuções elas devem aparecer. Aí, mas como assim, André? Por exemplo, nessa produção do Chico Xavier, você tem desse pacto de leitura do André Luiz, você deve ter uma produção de uma literatura do pós-morte que ele dialoga. Aí isso a gente só consegue fazer estabelecendo uma análise do texto. Eu acho que aí para estabelecer essas interlocuções, sabe? Tomar o texto como fonte. Aí sim, o conteúdo da narrativa. Mas ver as características, né? Eu acho que técnicas de análise de discurso ajudam a gente, ou a própria análise de conteúdo. É o que eu tenho apostado, entende? Mas trocar uma experiência com você. Mas eu acho muito interessante essa. E aí, isso não nega se é espiritual ou não, entende? A questão não é essa, a gente nem entra nisso, eu nem entro nisso na tese. Não estou colocando em xeque ou estou apoiando ou validando teses espíritas, entende? Mas, assim, qualquer texto ele tem que estabelecer uma interlocução com um círculo de leitura. Isso é uma noção do Chartier, um círculo de leitura do seu período. Porque ele está escrevendo, sendo um autor espiritual ou não, ele está escrevendo para leitores daquele período que o texto precisa fazer sentido, sabe? E aí deve aparecer essas interlocuções com a literatura inglesa. Essa é a minha impressão, né? Mas só a sua análise vai revelar, viu? A bola está com você. Um dia. Chegarei lá, se Deus quiser. Bom, então, gente, já passou da nossa 1 hora, né, habitual. Então, estou começando, né, o encerramento. Você gostaria de fazer alguma consideração final na sua despedida, André, para os nossos ouvintes? Não, assim, Não? Rodrigo, eu quero só agradecer, e é sempre um prazer estar com vocês. De fato, de coração, gosto muito de estar com vocês, esse acolhimento de sempre. Sempre que puder, contem comigo. Obrigado. Então agradeço em nome do NUES, Agradeço e também. agradeço ao pessoal que esteve com a gente aqui na sala, né? Nossa intrépida líder Adriana Gomes, nosso colega e Marcelo Gulão, o Eric, que é o nosso parceiro, ele sempre está com a câmera fechada, mas ele é figura indispensável nos bastidores, na edição e tudo mais. O Eric é o grande facilitador técnico da gente em várias coisas, quase um guia espiritual nosso. E agradeço a todos que vierem a nos assistir. Lembrando que a gente faz essas lives, geralmente, esse ano, né, na terceira quarta-feira do mês. Ainda teremos mais uma, antes do fim do ano, em novembro. E convidamos a todos a ir nos acompanhando. E a quem estiver chegando agora, a rever os episódios anteriores também, a gente está fazendo desde 2021. Tem muita coisa boa aí para assistir. Então, agradeço novamente a todos e tenham todos um excelente